Mudança no Detran. O diretor é exonerado em meio a denúncias e ex-deputado Alírio Neto assume no lugar. Na cadeia, Temer passa a noite preso em São Paulo e pedido de habeas corpus só vai ser julgado pelo STJ na terça-feira. A novela do COAF. O governo tenta reorganizar a base para ver se reverte no plenário da Câmara a votação que tirou o Conselho das mãos de Sérgio Moro. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Começamos o jornal com um alerta. A cachumba voltou com força aqui no Distrito Federal e já foram registrados 457 casos só neste ano. A doença, atualmente contagiosa e que pode ser evitada com uma simples vacina, está virando um problema. Pelo menos 2 universidades registraram surto nas últimas semanas. Nesta faculdade da Asa Sul, pelo menos 8 alunos tiveram cachumba este ano. Só na turma do Divino foram 4 pessoas. Começou com um aluno, né? Ele ficou em casa, tratou, só que quando ele voltou, o melhor amigo dele também pegou. E quando esse aluno também tratou, pegou atestado de 2 semanas, perdeu muita aula. E quando ele voltou, outro aluno, inclusive a representante, também teve cachumba. Fiquei preocupado, né? Só que eu já fui correr atrás, eu tinha sido vacinado ano passado já. O Leonardo também teve amigos com a doença. Evitando ficar perto de quem tem a cachumba. A faculdade procurou a vigilância epidemiológica para realizar uma campanha de vacinação e orientação dos alunos. Outra faculdade teve que suspender as aulas por 2 dias, depois que 5 alunos tiveram cachumba. Um prédio da Caixa Econômica Federal também ficou fechado depois que 12 funcionários apresentaram sintomas da doença. A Secretaria de Saúde confirma o aumento no número de casos registrados aqui no DF. A gente tem percebido, sim, o aumento do número de casos, principalmente entre os adultos jovens, aqui no Distrito Federal. A cachumba é uma doença infecciosa que provoca sintomas como febre, calafrios e dores musculares, além do característico inchaço no rosto. Para que a doença seja evitada, medidas simples devem ser tomadas. Daí a importância de procurar a unidade básica de saúde para atualizar o seu cartão de vacina e manter as medidas de higiene do ambiente, manter o ambiente arejado, limpo, nada além de água e sabão e álcool a 70%. A partir da notificação ou do diagnóstico de 2 ou mais casos de cachumba, é importante que a instituição, o local de trabalho, procure a unidade básica de saúde mais próxima para que as medidas de controle e de prevenção sejam tomadas o mais rápido possível, aí prevenindo que outros casos não apareçam naquela comunidade. O ex-deputado distrital Alírio Neto é o novo diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Ele assume no lugar de Fabrício Moura, exonerado ontem em meio às denúncias de irregularidades em contrato milionário para troca e manutenção de semáforos. O sindicato que representa os funcionários do Detran reagiu de forma dura à mudança. Em nota, disse que não aceita o novo gestor e que de nada adianta a mudança se continuarem na diretoria pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas em denúncias. A nota, no entanto, não diz quem são essas pessoas. A nova direção do Detran se negou a comentar o posicionamento do sindicato. Vamos falar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. O que achou dessa reação aí dos sindicatos? Olha, se essa pelegada está falando mal do diretor, isso só diz bem do novo diretor. Foi uma ótima escolha do governador Ibanez. Alírio Neto é um homem experiente, é um gestor público experiente, já foi secretário de Estado, já dirigiu diversos órgãos. Ele foi policial de carreira, ele delegado de polícia. Enfim, foi deputado federal, deputado distrital, sabe tudo sobre isso. É uma ótima opção do governador Ibanez, que percebeu que a diretoria do Detran continuava a serviço do corporativismo, do espírito de corpo deles mesmos, Você viu aí na nota desses sindicalistas, a nota até engraçada. Eles agem como se aquilo lhes pertencessem, como se fosse propriedade deles. Eles têm feito pressão e têm intimidado governantes, impondo um deles para ser sempre o diretor do Detran. Chega disso, Está na hora de colocar gente séria para dirigir o Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Você já comprou o presente da sua mamãe? Pois é, o comércio está otimista e espera um crescimento de 5% nas vendas este ano. Roupas, sapatos, acessórios estão entre os presentes mais procurados.
O segundo domingo de maio é uma data marcante para muita gente. Além de mães e filhos que esperam por esse dia, o comércio também está de olho no aumento das vendas, que devem crescer esse ano cerca de 5%. A gente sabe que o Dia das Mães é a segunda maior data para o comércio, a melhor data para o comércio. Então, estão bastante animados. As compras para o Dia das Mães devem injetar na economia cerca de 500 milhões de reais, segundo dados do Sindivarejista. Comerciantes se preparam para não perder oportunidades. Esperamos que daqui para sábado venha aquecer bastante ainda. Tá, mas já tivemos uma melhora considerável. O Guilherme não deixou para a última hora e já garantiu o presente da mãe e da mulher. São pessoas importantes aí na nossa vida. Minha mãe, né, que tudo que eu tenho hoje, que eu sou, devo a ela. E a minha esposa, mãe do meu filho, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Junto com meu filho, junto com a minha mãe, então são as mulheres da minha vida. Tem que fazer alguma coisa por elas, né? E na hora de presentear pessoas tão importantes, será que ele vai poupar dinheiro? Às vezes a pessoa tá, eu tô apertado, mas tem coisa mais barata, tem coisa mais cara, então vai de cada um e o importante, igual eu falei, é lembrar, é a pessoa saber que você lembrou dela e acho que é o mais importante. E se você quiser fazer ainda mais bonito, além do presente, que tal dar um descanso para sua mãe e oferecer aquele almoço? Esse restaurante já começou a reforçar os trabalhos, porque as reservas costumam aumentar. Durante todo o ano é o dia que dá mais movimento, é exatamente o Dia das Mães. Todo dia é um Dia das Mães, na verdade, né? E a gente fica muito feliz de poder estar agradando a nossa mãe assim como todo dia em casa, e é muito bom isso. Aposentados e pensionistas do GDF que fizeram aniversário em janeiro têm até a próxima segunda-feira para fazer o recadastramento obrigatório. Quem não fizer a chamada prova de vida nas agências do BRB vai ter o benefício suspenso pelo IPREV até que a situação cadastral seja regularizada. Líderes do Centrão, de acordo com a oposição e o próprio PSL, partido do governo, tentaram votar na tarde desta quinta-feira no plenário da Câmara dos Deputados a medida provisória que alterou a estrutura administrativa do governo. Mas a votação foi adiada. Agora o governo precisa se organizar para evitar que a MP perca o prazo de validade. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Será que pode caducar essa MP, Renata? Boa tarde. Pois é, corre esse risco, né? A gente não pode descartar essa possibilidade, Rodrigo. Boa tarde para você. Uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a gente lembra que essa reforma administrativa faz parte da campanha, melhor, o presidente Bolsonaro era uma das bandeiras dele, né? De enxugar a máquina pública. E foi exatamente isso que essa reforma administrativa fez. Reestruturou o governo. A gente lembra que no governo do presidente Michel Temer existiam 29 ministérios. Então, com essa reforma administrativa aí, com essa nova estrutura, nós temos 22 ministérios. Então, era uma promessa aí do presidente Bolsonaro, foi a primeira medida provisória que ele assinou assim que tomou posse e ela já começou a valer lá em janeiro. No entanto, como toda medida provisória, apesar de começar a valer, existe um prazo para que seja analisado pelo Congresso Nacional. E aí vem a sua pergunta, esse prazo termina no dia 3 de junho, então o Congresso Nacional tem até o dia 3 de junho, está bem próximo aí, para votar essa medida provisória, caso contrário ela caduca, ela perde de fato todo esse poder que ela tem e qual é o risco que corre? De voltar àquela estrutura antiga, de uma máquina mais inchada, de mais ministérios, de mais órgãos e mais instituições. Então estava prevista para ser votada ontem, houve até um acordo ali, só que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou outras 5 medidas provisórias na frente para serem votadas e aí não deu tempo. Não deu tempo para votar e o governo está se articulando, mas isso demonstra também claramente que o governo precisa se reorganizar, porque tem essa medida provisória que precisa ser aprovada, senão ela caduca. Existem várias outras medidas também importantes para o governo que o Congresso Nacional precisa votar, sem contar a própria reforma da Previdência, que a previsão do governo é aprovar a reforma da Previdência na Câmara ainda neste primeiro semestre. Então, isso é uma demonstração de que sim, o governo precisa se articular mais, precisa se agilizar e conversar com sua base para que não ocorra o que aconteceu ontem, ou seja, para que as medidas de fato sejam aprovadas, são necessárias serem aprovadas e que também sejam aprovadas no tempo certo, né? Porque senão, imagine voltar àquela estrutura antiga dos ministérios, de órgãos que, obviamente, que é o que ninguém quer, né? Então, a gente está aí acompanhando também todo esse processo de articulação aí do governo, Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, ainda é possível rever
reverter essa mudança do COAF no plenário da Câmara e Senado? Exatamente. Né? O que vimos foi a votação de uma comissão. Teve até jornal hoje, jornalão, que mancheteou que o governo, o COAF volta para... Não, isso aí é uma decisão de uma comissão que poderá e até tem grande chance de ser revertida no plenário. Como também aconteceria o contrário, se a comissão tivesse decidido manter o COAF com o ministro da Justiça, também o plenário teria a prerrogativa de modificar essa decisão. O que ocorre hoje no Congresso é uma queda de braço entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Os deputados, a maioria de deputados, sobretudo aqueles da velha guarda, gente que não está, que ficou naquela metade não renovada do Congresso Nacional, está mexendo os pauzinhos, dando um banho de como é que se faz isso, como é que se articula uma situação que leve o governo a ficar de joelhos diante deles. O que eles querem é o governo de joelhos, querem que o governo volte à antiga prática de outros governos, do toma lá da cá. O Centrão quer os seus ministérios de volta, ministérios que eles controlaram durante os últimos governos, fosse quem fosse o governante, sendo Lula, sendo FHC, sendo Dilma ou Michel Temer, eles sempre estiveram no comando, sempre tiveram ali aqueles ministérios dos quais se utilizam para fazer política e às vezes e frequentemente também fazer corrupção. Eles querem que eles exigem do governo o que eles chamam de negociação política. Cargos, querem cargos, poder e orçamento. Orçamento que terão já garantido, né, no recriado Ministério das Cidades. E a seguir, novo corte na educação. O governo bloqueia quase 3.500 bolsas de mestrado e doutorado da CAPES. E o Band Cidade volta daqui a pouco.